presidente do PTB, Roberto Jefferson, participou de live com a deputada Bia Kicis quando falaram, entre outros assuntos, dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bia Kicis perguntou a Jefferson em qual dos inquéritos ele é investigado e Jefferson explicou que nem isso é possível responder, tendo em vista que ele e seu advogado não tiveram acesso aos autos. Roberto Jefferson explicou que, ao negar acesso aos autos, o ministro Alexandre de Moraes incorre em crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. O presidente do PTB explicou ainda que também o ministro Celso de Mello incorreu em crime ao divulgar o vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro e que seu partido já representou contra ambos os ministros. Assista. E aí, você poderia imaginar, depois de tudo isso que passou, o tempo que você ficou preso, você deve ter tido muitas reflexões, muita coisa aconteceu na sua vida. Você poderia imaginar que você estaria passando hoje, pelo que você está passando, que é também muito semelhante ao que eu estou passando, né? Nós somos investigados pelo Supremo Tribunal Federal, não é isso? É verdade, minha amiga, é verdade. Você está em qual dos inquéritos? Das fake news ou que é, na verdade, da censura ou das manifestações pró-governo que são chamadas de antidemocráticas? Ou nos dois, como eu? Eu estou no inquérito das fake news. Foi o que eu soube. Quer dizer, nós não tivemos acesso aos autos dos inquéritos. Eu recebi um pacotinho com 30 páginas, porque o ministro Alexandre de Moraes, infringindo a lei de abuso de autoridade no seu artigo 32, não nos deu, nem a mim, nem ao meu advogado e defensor, acesso aos autos do inquérito que ele preside, onde ele me indiciou e está me processando. Eu entendo que é fake news pela documentação que nós analisamos, o pequeno número de páginas, porque nós não temos a integralidade do inquérito, temos apenas alguma coisa que diz respeito a nós. O anexo 70, o tal do anexo 70. Esse anexo 70. É só o anexo 70. Quer dizer, o início do inquérito, o objetivo do inquérito, a materialidade do inquérito, a portaria que instaura o inquérito, nós desconhecemos. Nós não podemos sequer discutir a legalidade da portaria que o instaura, porque ele não nos permite acesso à peça vestibular. Ele está impedindo as nossas defesas de acessar a integralidade do decreto. Ele incide no crime. E eu já fiz, o PTB fez uma representação com pedido de afastamento dele ao Procurador-Geral da República, porque é quem tem competência para denunciá-lo junto ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 32 da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, detenção de 6 a 2 anos e multa. Quer dizer, é típica a ação do ministro Alexandre de Moraes. É uma ação típica, antijurídica e culpável. Ele é criminoso no crime de abuso de autoridade. Com toda a pompa que ele tem, ele comete um crime que tem total tipicidade, antijuricidade, uma ação típica, antijurídica e culpável. Então, e não, o PTB... Não só esse, né? Não só esse. Tem o artigo 32, que é esse aí, mas também tem outros artigos e nos quais incidem até outros ministros, como o Celso de Mello, no caso de ter divulgado aquele vídeo. O Celso de Mello é o 28. É o 28. Nós também entramos com uma representação criminal também junto à Procuradoria-Geral da República, quando eu digo nós, o PTB, certo, que tem que ser feito pelo partido. Exato. Então, o nosso advogado, doutor Luiz Gustavo,
com procuração minha, de presidente do PTB, fez contra o Celso Mello também essa denúncia crime, essa notícia crime, ao Procurador-Geral da República, também com pedido preliminar de afastamento dele do cargo, porque recebida a denúncia pelo plenário do Supremo, os ministros têm que ser automaticamente afastados. E está aqui, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Foi isso que o Celso Mello fez, a ação típica, antijurídica e culpável. Veste nele o dispositivo penal. A ação do Celso Mello está aqui descrita e tipificada no artigo 28 da Lei do Crime do Abuso de Autoridade. E contra ele, nós representamos também na Procuradoria-Geral da República com o pedido de afastamento dele do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme rege o artigo 319 do Código de Processo Penal, inciso 6º. Fizemos tudo com calma, estudado, dentro da lei, para impedir que eles tenham oportunidade de fugir do braço da lei e do braço da justiça. A Constituição Federal diz no seu artigo 5 que todos são iguais perante a lei. E eles são iguais a nós perante a lei. Eles cometeram crime e têm que ser processados. Inclusive, eu quero parabenizar o PTB, a você, por essa atitude. Muitas pessoas cobram da gente, por que vocês também não fazem? Eu tenho feito pessoalmente e junto com outros parlamentares várias representações, mas tem coisas que só partido político pode fazer, como você citou. E, lamentavelmente, nós do PSL não temos um partido. O PSL está rachado, nós estamos trabalhando para criar uma aliança pelo Brasil. Até lá nós não contamos com nenhum apoio do PSL para entrar com qualquer ação. Tá? Então, até no Conselho de Ética, uma série de coisas. Então, a gente tem que se virar como dá. E é muito bom saber que o PTB entra com essas ações, porque quando faz isso, está representando a todos nós que gostaríamos de ter um partido para fazer isso. Vocês fiquem à vontade. Eu tenho conversado sempre com o Malta Jones, do movimento conservador de direita. Ele é meu amigo. Nós até estamos pensando em fazer um projeto de união do Brasil, dos conservadores cristãos. Um projeto que junte todo mundo dentro de um grupo só. E eu conversei essa semana com um major brigadeiro e um general 4 estrelas. O vice-presidente da República está querendo montar, como tem o Foro de São Paulo, o Foro Brasil Conservador. E eu já disse que o PTB será signatário desse Foro Brasil Conservador, que fará uma contraposição ao Foro de São Paulo. E nós vamos fazer isso com as lideranças nacionais conservadoras e com as lideranças internacionais conservadoras. Então, eu estou te falando isso, essa semana eu não vou a Brasília, mas na 1ª de julho eu volto a Brasília. Eu passei 15 dias, cheguei ontem aqui em casa às 2h30 da manhã. Mas na 1ª semana de Brasília eu retorno. Na 1ª semana de julho eu retorno a Brasília. Quero conversar com você sobre esse projeto União Brasil. É muito importante isso. Mas essa semana, Bia, se houver qualquer coisa que... Nós já fizemos ação de declaração de inconstitucionalidade distribuída ao Fachin e uma DPF sobre o artigo 43, parágrafo 1º da Constituição, que mostra que esse regimento interno do Supremo, que se baseou para abrir esse inquérito contra todos nós, ele é absolutamente inconstitucional, porque
isso é feito com a legislação de 80, a Constituição de 69, e é um poder absolutamente inquisitorial, sem o devido processo legal, sem o direito de contraditório. Inclusive, a Raquel Dodge, eu li o despacho dela, a ex-procuradora-geral da República, ela falou que esse artigo 43, ele não tinha sido recepcionado pela Constituição de 88, mas se o Supremo assim entendesse que havia sido recepcionado, que deveria se limitar aos casos em que houvesse sido cometido algum crime nas dependências do Supremo Tribunal Federal. O Supremo o ministro Alexandre tocou o inquérito independente disso, e agora a gente ainda assistiu o ministro Barroso declarar em seu voto que em tempos de internet, como eles fazem sessões virtuais, que tudo que acontece pela internet, qualquer referência ao Supremo, uma crítica, deve ser considerado como extensão das dependências do Supremo. Aí eu pergunto a você, ou a qualquer estudante de direito, é possível fazer uma interpretação extensiva em direito penal? Não, mas os ministros do Supremo, os atuais ministros do Supremo, que são os piores que já houve na corte no Brasil. Desgraçadamente, a herança maldita do governo do presidente Bolsonaro é essa trupe, é essa patota de 11 ministros da esquerda, que aquilo lá é o restolho do puxadinho do PT e do PSDB, e que fazem o ativismo judicial fazendo a própria leitura da Constituição, não da letra da Constituição, mas da interpretação que eles querem dar. E o pioneiro desse tipo de leitura de ativismo judicial é o ministro Barroso, que vem da UERJ, no Rio de Janeiro, foi nomeado pela Dilma, é um homem de esquerda, é anticristo, sempre foi ligado ao PSOL, ao PT, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi colocado lá por ter essa postura ideológica e participar desse ativismo judicial que quer legislar em nome do Congresso Nacional e executar em nome da Presidência da República. Essa interpretação dele é uma farsa, como uma farsa ele é como democrata. Ele é um grande farsante, o Barroso.